Tudo que você pensa que é, tudo que você acha que é real, tudo isso é uma mentira. Não da maneira que te dizem para duvidar de teorias da conspiração ou questionar narrativas políticas, mas de uma maneira tão fundamental, tão absoluta, que até suas dúvidas fazem parte da ilusão. Desde o momento em que você conseguiu pensar, foi condicionado a acreditar na separação. Você recebeu um nome, uma identidade e uma história para carregar como se fossem reais. Disseram que você era um corpo, uma pessoa, uma coisa que existe no tempo, movendo-se do passado para o futuro. Mas tudo isso é uma ilusão. E se eu te dissesse que aquele que observa, aquele que está ciente dessas palavras agora, não é separado do infinito, e você nunca esteve verdadeiramente perdido, nunca desconectado, nunca nada além da pura consciência em si? Você não precisa buscar a iluminação, só precisa se lembrar do que nunca foi esquecido. Mas se isso é verdade, por que parece que esquecemos? Por que o mundo parece tão real, tão dividido, tão concreto? Para responder isso, precisamos voltar ao momento em que você adormeceu pela primeira vez dentro do sonho. A primeira ilusão que lhe ensinaram foi que você é separado, separado do mundo, separado dos outros, separado daquilo que você pensa ser divino. Você recebeu um nome e lhe disseram, este é você, mas quem decidiu isso? Antes da linguagem, antes do pensamento, antes que alguém te dissesse quem você era, você simplesmente existia. Bom, sem rótulos, sem fronteiras, sem divisão, apenas presença. E ainda assim, com o tempo, você foi convencido de que era algo pequeno, algo individual, algo separado do todo. Foi sutil no começo. Você aprendeu a se identificar com seu corpo, seus pensamentos, suas emoções. Foi elogiado por conquistas, repreendido por erros e ensinado que você era o responsável por tudo isso. Cada sucesso se tornou pessoal, cada fracasso se tornou pessoal, e a cada nova camada de identidade, a ilusão da separação se aprofundava. Você começou a ver a vida através de um filtro eu e eles, certo e errado, antes e depois. Mas nada disso jamais foi real. Era apenas percepção. Percepção, treinada em você tão profundamente que se tornou a lente pela qual você vê o mundo. Mas você já percebeu aqueles momentos em que essa lente racha? Quando você está na natureza e sente uma conexão inexplicável com tudo? Quando você está perdido na música, esquecendo completamente de si mesmo? Quando você olha nos olhos de alguém e por um instante vê algo além da pessoa, além do nome, além da história? Esses momentos são vislumbres da verdade. A mente tenta explicar tudo isso, foi apenas uma sensação, apenas um truque do cérebro. Mas essa é a ilusão falando. A maior mentira já contada não foi falada, foi assumida. A crença de que você é separado da própria existência é o alicerce do sofrimento, porque quando você acredita que é separado, acredita que está incompleto. Ponto. E se você estiver incompleto, sempre buscará algo fora de si para se sentir completo: amor, sucesso, validação, segurança. Você corre atrás dessas coisas como se finalmente fossem preencher o vazio. Mas o vazio nunca foi real. Você nunca esteve separado. Só acreditava que estava. É por isso que as pessoas sofrem. Não porque a vida seja cruel, não porque o universo esteja contra elas, mas porque estão perseguindo algo que nunca perderam. No momento em que você acredita que é apenas a onda e esquece que também é o oceano, começa a temer a margem, você passa a medir sua existência em momentos, sucessos e fracassos, ao invés de reconhecer que é a vasta e infinita imensidão que contém tudo isso. E é aí que o sistema prospera. Ponto. Um mundo construído na ilusão da separação é um mundo fácil de controlar, porque pessoas que acreditam ser incompletas estão sempre procurando por completude. Elas estão constantemente buscando respostas na religião, na política, no sucesso material. Estão sempre procurando alguém para seguir, alguém para salvá-las, alguém para lhes dizer quem são. Mas e se ninguém pudesse? E se a verdade fosse algo que nenhum livro, nenhuma instituição, nenhum líder jamais poderia te dar porque ela nunca esteve realmente ausente? Algumas verdades são profundas demais para serem faladas abertamente. Bom, se você quer ir além da superfície, inscreva-se na nossa newsletter gratuita da Insights Academy abaixo, onde revelamos conhecimentos ocultos que eles não querem que você descubra. Você ainda vai receber uma cópia gratuita do Kaizen, por tempo limitado.
Então, se a ilusão da separação é tão frágil, por que continuamos acreditando nela? A resposta é simples: condicionamento. Desde o momento em que você nasceu, tudo ao seu redor reforçou a mentira. Mas agora é hora de quebrar o feitiço. É hora de ver a prisão pelo que ela realmente é, porque uma vez que você o fizer, vai perceber que nunca esteve realmente dentro dela para começo de conversa. As maiores prisões não são feitas de paredes e correntes. Elas são construídas a partir da percepção. E a parte mais perigosa, você nem percebe que está dentro de uma. Desde a hora que abriu os olhos quando criança, lhe foi dada uma versão da realidade não como ela realmente é, mas como os outros concordaram em vê-la. Disseram que as coisas são chamadas, o que é possível, o que é impossível. Você recebeu um roteiro antes mesmo de saber que era um ator numa peça. Foi ensinado que a realidade é exatamente o que seus sentidos dizem que é: sólida, externa, absoluta. Mas pense nisso: as cores que você vê não são reais. Seu cérebro interpreta comprimentos de onda da luz e lhes atribui significado. Os sons que você ouve são vibrações traduzidas pela sua mente em algo compreensível. Até mesmo o tempo, a própria coisa em que você baseia toda a sua vida, não é algo que você pode tocar, segurar ou provar fora da percepção. Se tudo o que você experiencia é apenas uma interpretação, então, o que é real? A mente é um espelho, mas, em vez de refletir a realidade, reflete seu próprio condicionamento. Você não vê o mundo como ele é, você o vê como você é. É por isso que duas pessoas podem olhar para o mesmo evento e experienciá-lo de forma completamente diferente. Uma vê tragédia, a outra vê oportunidade. Uma sente dor, a outra sente crescimento. O evento em si é neutro, apenas a mente o torna algo mais. Mas se a mente está moldando sua realidade, o que acontece quando a própria mente é moldada pela ilusão? Imagine um espelho coberto de poeira. A poeira é o seu condicionamento, suas crenças, seus medos, sua identidade. Quando você olha para o espelho, acha que está vendo a si mesmo, mas na verdade está apenas vendo a poeira. Você confunde a sujeira com seu próprio reflexo. E é assim que a percepção te aprisiona, fazendo você acreditar que a mente condicionada é você. O seu condicionamento, suas crenças, seus medos, sua identidade. Quando você olha para o espelho, acha que está vendo a si mesmo, mas na verdade está apenas vendo a poeira. Aqui está a tradução do seu texto para o português brasileiro. Levando em conta o estilo e a profundidade da mensagem, você confunde a sujeira com seu próprio reflexo, e é assim que a percepção te prende, ao fazer você acreditar que a mente condicionada é você. Mas não é, nunca foi. Tudo o que você pensa que é foi moldado por algo exterior a você. Sua língua limita o que você pode expressar. Sua cultura dita o que é considerado normal ou estranho. Seu sistema educacional ensina o que pensar, não como pensar. No instante em que você começa a questionar a própria estrutura, você se torna perigoso, pois alguém que enxerga além da ilusão não pode ser controlado por ela. Mas a ilusão reage. Assim que você começa a questionar, a mente resiste. Ela diz: isso não pode ser verdade. Eu sei quem sou, eu sei o que é real. Mas será que sabe? Cada crença que você tem foi emprestada. Toda ideia de quem você é foi plantada em você antes mesmo de ter a capacidade de decidir por si próprio. Então, quem você seria se nada disso tivesse acontecido? É por isso que tradições espirituais ao redor do mundo têm uma coisa em comum: silêncio, meditação, autoinvestigação, quietude. Elas não te dão respostas, elas tiram o barulho, porque somente quando o barulho desaparece é que você percebe a verdade. A prisão nunca foi trancada, a porta nunca foi fechada. Você estava apenas distraído demais pelas ilusões para ver a saída. Mas escapar não é tão fácil quanto apenas conhecer a verdade. Porque a essa altura, a ilusão não está apenas na sua mente. Ela está no seu corpo, nos seus hábitos, na sua vida diária. E mesmo quando você a reconhece, algo continua puxando você de volta. Esse algo é o medo de perder tudo o que você achava que era real. Mas se nada disso era real para começar, então exatamente do que você tem tanto medo? O medo de perder sua identidade, o medo do desconhecido, o medo do que acontece quando a mente perde o controle. É assim que a ilusão se mantém, porque no momento em que você sequer considera deixar ir, a mente intervém e pergunta: mas então, quem eu serei? Veja, a ilusão não é apenas algo que lhe ensinaram.
É algo que você agora defende. Você foi condicionado a lutar por ela, a protegê-la, a construir toda a sua existência em torno dela. Você acredita que é um nome, uma personalidade, uma coleção de memórias. Mas memórias são apenas pensamentos, e pensamentos são passageiros. Eles aparecem, desaparecem, e ainda assim você permanece. Se você fosse seus pensamentos, deixaria de existir toda vez que eles parassem. Mas não é isso que acontece. Algo permanece, algo constante, algo mais profundo do que a mente. Mas como chegamos aqui? Como nos perdemos tanto em um sonho que esquecemos que estávamos sonhando? A resposta é simples repetição. Desde o momento em que você nasceu, a realidade foi apresentada a você de uma certa maneira. Você recebeu um nome, uma identidade, uma nacionalidade, um sistema de crenças. Disseram a você o que é bom e ruim, certo e errado. E toda vez que você repetia essas crenças, elas se tornavam mais fortes, mais reais, mais parte de você. Quanto mais você dizia, eu sou isso, mais acreditava. Até que um dia esqueceu que já foi outra coisa. A sociedade desempenha seu papel perfeitamente. Ela recompensa aqueles que permanecem dentro da ilusão e pune aqueles que ousam sair dela. Tornou-se mais forte, mais real, mais parte de você. Quanto mais você dizia, eu sou isso, mais acreditava. Até que um dia esqueceu que já foi outra coisa. A sociedade faz sua parte perfeitamente. Ela recompensa quem fica dentro da ilusão e pune quem sai dela. Diz que sucesso significa acumular mais dinheiro, mais status, mais validação. Diz que sofrer significa fracasso. Que felicidade é algo que você deve perseguir, algo externo, algo sempre fora do alcance. E assim, você continua correndo, nunca percebendo que o ato de correr atrás é o que mantém você preso. Mas a verdade é que você nunca esteve preso. A ilusão só funciona se você acreditar nela. Uma criança criada dentro de uma gaiola não tenta escapar porque não sabe que existe algo fora dela. Aceita as paredes como realidade. E foi isso que aconteceu com você. As paredes foram construídas tão cedo, tão cuidadosamente, que você nunca pensou em questioná-las. Mas no momento em que você realmente o faz, começa a ver as rachaduras. Pense em um momento em que você se sentiu realmente livre. Talvez tenha sido quando criança, antes do peso do mundo pesar sobre você. Talvez tenha sido em um instante fugaz, parado sob as estrelas, sentindo algo maior do que você mesmo. Talvez tenha sido durante uma conversa profunda, perdendo-se na presença de outra pessoa. Nesses momentos, algo dentro de você reconheceu a verdade, não como uma ideia, não como uma crença, mas como uma experiência direta. Mas então, a mente puxou você para trás. Disse que aquilo era apenas um sentimento, apenas um momento passageiro, nada real. Porque esse é o trabalho da mente, manter a ilusão. O ego, a identidade, o senso de eu, não são seus inimigos, são mecanismos de sobrevivência. Eles existem porque, em um mundo de formas, ajudam você a navegar. Mas o problema é que não sabem a hora de parar. O que antes era uma ferramenta virou seu mestre, e agora você é prisioneiro da própria criação. Mas o que acontece quando você para de acreditar na ilusão? O que acontece quando você dá um passo atrás e percebe que toda a identidade que você já teve foi apenas uma história? É aí que o medo aparece, porque se você não é a identidade, nem os pensamentos, nem os rótulos, então o que você é? É nesse ponto que a maioria das pessoas decide voltar atrás. Claro, aqui está a tradução do seu texto para o português brasileiro. A ilusão pode ser dolorosa, mas é familiar. E o desconhecido? O desconhecido é aterrorizante. Mas aqui está a questão: o desconhecido só é aterrorizante para a mente, porque a mente teme sua própria dissolução. Mas, e se você não for a mente? E se aquilo que você temia perder nunca foi você, desde o começo? A mente é barulhenta, mas a verdade é silenciosa. Ponto. Por isso, você nunca a encontrou em livros, filosofias ou até mesmo ensinamentos espirituais. As palavras podem apenas apontar para a verdade, mas nunca podem ser a própria verdade. Você passou toda a vida tentando entender, tentando fazer sentido da existência, mas a mente nunca foi feita para compreender algo além de si mesma. E mesmo assim, aqui está você, buscando, questionando, sentindo algo logo abaixo da superfície. Mas aqui está o que ninguém te diz: você nunca deveria encontrar a resposta através do pensamento. O pensamento é justamente a coisa que te mantém na ilusão. Ele divide, categoriza,
cria opostos eu e o outro, passado e futuro, real e irreal. O pensamento é uma ferramenta, mas você a confundiu com o mestre. A iluminação não é sobre ganhar algo, é sobre perder tudo aquilo que nunca foi você. Pensar é exatamente o que te mantém na ilusão. Ele divide, categoriza, cria opostos eu e o outro, passado e futuro, real e irreal. O pensamento é uma ferramenta, mas você o confundiu com o mestre. A iluminação não é sobre ganhar algo, é sobre perder tudo aquilo que nunca foi real. Trata-se de descascar camadas de identidade até que nada reste. E quando nada resta, o que sobra? A única coisa que sempre esteve aqui é consciência, silenciosa, imóvel, infinita. A mesma consciência que está observando estas palavras agora. Mas a mente resiste, ela vai te dizer que isso é absurdo. Eu tenho uma vida, tenho responsabilidades, tenho coisas a fazer. E sim, no mundo da forma, isso é verdade. Mas você não é apenas forma. Você é o espaço que contém tudo, o sonhador, não o sonho. E uma vez que você percebe isso, a forma como você experimenta a vida muda para sempre. Então, como você vai além do pensamento? Como você acorda do sonho? A resposta é simples, mas não fácil. Pare de se identificar com a mente. Observe-a. Veja como você veria nuvens passando no céu. Você não o julga, não resiste, não acredita nele. Você simplesmente observa. E nessa observação, algo muda. Você começa a ver que não é os pensamentos, mas a consciência por trás deles. Você não é as emoções, mas a presença na qual elas surgem. Você nem mesmo é o corpo, mas o espaço no qual ele aparece. Quanto mais você observa, mais se desapega. E quanto mais se desapega, mais a ilusão começa a se desfazer. É por isso que a meditação existe, não para controlar a mente, não para forçar a paz sobre si mesmo, mas para ver claramente, para sentar na quietude tempo suficiente para que a ilusão desapareça e a realidade se revele. E aqui está o paradoxo: quando você para de correr atrás da iluminação, quando você para de buscar respostas, quando você se entrega completamente, é aí que acontece, porque nunca foi algo a ser encontrado. Era algo que você já era. Mas não se engane, o ego vai resistir. Ele passou anos reforçando sua existência e não vai se dissolver facilmente. Vai inundar você de pensamentos, distrações, resistência. Vai dizer que isso é inútil, que nada mudou. E se você ouvir, vai cair de volta no sonho. É por isso que tão poucas pessoas despertam. Não porque a verdade esteja escondida, mas porque estão muito identificadas com seus pensamentos para deixá-los ir. Elas têm medo de que, sem sua identidade, sem suas opiniões, sem seu passado, serão nada. E elas estão certas, serão nada, mas apenas porque nunca foram algo para começar. E ainda assim, esse nada é a coisa mais profunda de todas, porque não é vazio, não é a não existência. É consciência pura e inabalável, a fonte de todas as coisas, o oceano de onde toda onda surge e se dissolve, o espaço onde tudo acontece. Isso é você, sempre foi você. Então, por que a mente resiste tanto? Por que ela luta tanto para manter sua ilusão de controle? A resposta está na sobrevivência dessa estrutura que chama de eu, que acredita que seu controle é necessário para existir, para proteger-se do desconhecido e do caos. A mente se agarra a essa ilusão porque teme o que pode surgir no vazio se a máscara for removida. O encontro com o que é verdadeiramente puro, sem identificações ou barreiras. Mas essa resistência é, na verdade, um convite para ir profundo, para atravessar o medo e descobrir uma liberdade que nunca pode ser apreendida pelo controle mental. A resposta está enterrada profundamente em ensinamentos antigos, ocultos em símbolos, textos e conhecimentos esotéricos que a maioria das pessoas ignora. E entre esses ensinamentos, uma filosofia detém uma chave que é ao mesmo tempo libertadora e perigosa: a verdade sobre a vontade. A maioria das pessoas vive suas vidas inteiras seguindo regras que nunca aceitaram, perseguindo desejos que nunca foram realmente seus. Seguem rotinas ditadas por outros, crenças herdadas sem questionamento e expectativas impostas por uma sociedade que prospera no controle. Mas por trás de tudo isso, há algo mais profundo. Uma força, um impulso, um saber que sussurra de dentro. Uma força tão poderosa que, se você se alinhar a ela, nada poderá te deter. Os antigos a chamavam de vontade, e no momento em que você a descobre, você se torna intocável. A lei de Telema diz:
Faz o que tu queres há de ser o todo da lei. À primeira vista, parece um convite à indulgência, ao caos, ao abandono imprudente. Mas é exatamente isso que aqueles no controle querem que você acredite. Eles querem que você pense que a verdadeira liberdade é perigosa, que a soberania pessoal é imprudente, porque a última coisa que eles desejam é que você perceba a verdade. Vontade não é desejo. Vontade não é impulso. Vontade não é ego. Sua verdadeira vontade não é sobre fazer o que quiser no momento. Não se trata de busca pelo prazer ou ganho egoísta. Trata-se de viver em completa harmonia com o fluxo cósmico, movendo-se com a corrente da existência, em vez de contra ela. É a força mais profunda que sempre o puxou em direção ao seu propósito. Além do medo, além da hesitação, além do condicionamento. Imagine um rio. A água flui naturalmente, sem esforço, sempre avançando para seu destino. O rio não se questiona, não duvida do seu caminho, não tenta fluir para trás ou se deter por medo, simplesmente segue. É assim que a verdadeira vontade opera. Não é forçada, não é fabricada, simplesmente é. Mas a ilusão impede que você a veja. A sociedade ensina você a se conformar, a obedecer, a silenciar esse conhecimento interior. O sistema substitui sua verdadeira vontade por desejos artificiais, dinheiro, status, aprovação, distrações projetadas para impedir que você questione se foi feito para algo maior. É por isso que a maioria das pessoas se sente perdida. Elas estão correndo atrás de coisas que nunca foram destinadas a elas, se perguntando por que se sentem vazias mesmo quando conseguem tudo o que achavam que queriam, porque não estão seguindo sua vontade. Estão seguindo o plano de outra pessoa. Mas quando você descobre sua verdadeira vontade, tudo muda. Você para de duvidar de si mesmo. Para de perder tempo com coisas que não estão alinhadas com você. Você segue pela vida com uma certeza inabalável, não porque saiba cada passo, mas porque não teme mais aonde o caminho leva. Quando você se move pela vontade, os obstáculos desmoronam, a resistência desaparece, e a vida se alinha de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Então, como encontrá-la? A resposta não está na lógica, não está no planejamento. Está em afastar tudo que não é seu, toda crença, toda expectativa, todo desejo falso. Deixe-os ir. O que sobra, o que ainda te impulsiona para frente, apesar do medo, apesar da dúvida. Essa é a sua vontade, esse é o seu propósito. Aleister Crowley chamou isso de telema, mas essa ideia existia muito antes dele. Todo místico, todo ser iluminado, toda alma despertada falou dessa força em diferentes palavras. Os taoístas chamavam de o caminho, os hindus de Dharma, os budistas de ação correta. É tudo a mesma coisa, o movimento do universo se expressando através de você. E a melhor parte? No momento em que você se alinha com ela, você se torna imparável. Nenhuma autoridade externa pode ditar seu caminho, nenhum medo consegue te deter. Você não precisa mais de permissão, não precisa mais de validação, porque quando você age a partir da verdadeira vontade, você não está mais agindo como um indivíduo separado. Você está agindo como o próprio universo. É por isso que o Dharma é tão temido. Não porque seja perigoso, mas porque é libertador. Uma pessoa que conhece a sua vontade não pode ser manipulada, não pode ser controlada, não pode ser feita para viver com medo. Ela não olha para governos, religiões ou estruturas sociais para definir seu propósito. Essa pessoa já sabe quem é. E esse tipo de pessoa representa uma ameaça para todos os sistemas construídos sobre o controle. Mas aqui está o desafio: conhecer sua vontade é apenas o começo. Porque, uma vez que você vê através da ilusão, quando reconhece a força que tem chamado por você durante toda a sua vida, você se depara com uma escolha. Você vai segui-la ou vai virar as costas? Pois entrar na sua vontade significa ir além do conforto, além da segurança, além de tudo o que a ilusão te convenceu a se apegar. A maioria das pessoas, mesmo após vislumbrar a verdade, volta atrás. Mas o que acontece quando você não volta? O que acontece quando você escolhe entrar no seu poder, encarnar plenamente essa força? É aí que começa a transformação real. É aí que você para de buscar e começa a ser. Porque a iluminação nunca foi sobre conhecimento, foi sobre ação. Foi sobre viver a verdade que agora você vê. E é aí que a maioria das pessoas falha. Porque o passo final do despertar é o mais difícil: trazer essa realização para o mundo, viver isso todos os dias em tudo que faz.
Mas aqueles que conseguem, eles mudam tudo. Viver como um ser desperto em um mundo que prospera na ilusão é uma jornada de transformação interna que vai muito além de um momento de insight. A resposta simplified é que tudo muda dentro de você, enquanto ao seu redor permanece o mesmo. A ilusão, as rotinas, as distrações e as personagens continuam atuando como sempre fizeram, mas agora você consegue vê-las claramente, sem ser enganado por elas. Essa clareza não elimina as ilusões de uma vez, mas muda sua relação com elas, permitindo que você as observe sem se identificar. Muitos confundem despertar com uma mudança instantânea, uma revelação rápida que, após o breve impacto, se dilui na rotina antiga. Essa é uma tragédia sutil, pois a verdadeira transformação exige prática contínua, um estilo de vida que incorpore a compreensão de que tudo é uma expressão da consciência, enquanto ela se move através de ti. Não se trata de escapar da vida, de recusar o mundo ou abandonar responsabilidades, mas de vivenciar cada momento de forma consciente, testemunhando as ilusões sem se deixar envolver por elas. Assim, a vida se torna uma expressão de sua verdadeira essência, uma jornada de autorrealização constante. O despertar é, portanto, uma prática diária, uma maneira de existir, uma postura de atenção e presença que redefine sua experiência do mundo. Não é um evento pontual, mas um modo de viver que desafia a condição condicionada. Em vez de se deixar levar pelo sonho da separatividade, o ser desperto reconhece a unidade subjacente a tudo, vivendo com mais autenticidade, compaixão e liberdade interior. E, nesse processo, cada instante se torna uma oportunidade de aprofundar o ser, além da ilusão de um mundo separado, e isso, ao contrário, significa envolver-se plenamente com a vida, de existir de um modo totalmente diferente daquele para o qual você foi condicionado a aceitar. Viver como um ser desperto não significa se afastar da vida. Não quer dizer renunciar ao mundo, abandonar responsabilidades ou fingir que nada importa. Pelo contrário, significa se engajar com a vida por completo, mas sem apego, sem ilusão, sem o falso senso de si mesmo ditando cada movimento seu. Significa agir com presença total, ver as coisas como realmente são, e agir a partir de um lugar de clareza em vez de medo. A primeira coisa que você vai notar é que o medo começa a perder seu poder sobre você. As preocupações que antes te consumiam, o que os outros pensam, o que o futuro reserva, se você é suficiente, começam a desaparecer, não porque a vida se torne mais fácil, mas porque você não se identifica mais com a parte de você que se agarra ao medo. Você passa a ver o medo como apenas mais um pensamento, outra nuvem passageira no céu da consciência. E uma vez que você vê o medo pelo que ele é, ele perde o controle sobre você. A segunda coisa que acontece é que você para de correr atrás da busca interminável por significado, validação e sucesso. Isso não te controla mais porque você percebe que nunca lhe faltou nada para começar. Você nunca esteve incompleto. Você não está aqui para se tornar algo maior. Está aqui para reconhecer que já é. Mas a mudança mais profunda de todas está na maneira como você passa pela vida. Quando você não age mais por medo, quando não busca mais validação externa, quando não está mais apegado à ilusão, você se move de maneira diferente. Você começa a viver em alinhamento com sua verdadeira vontade, não porque está forçando algo, mas porque não há mais resistência. O fluxo da existência passa por você sem esforço, e você se encontra exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que foi destinado a fazer. As pessoas vão perceber. Algumas serão atraídas por isso, sentindo algo inabalável em você. Outras resistirão, sentindo-se desconfortáveis com algo que não conseguem definir. Porque quando você para de jogar segundo as regras da ilusão, você interrompe todo o jogo. O mundo ao seu redor espera conformidade, previsibilidade e obediência, mas você não se encaixa mais nessas expectativas. Você é outra coisa agora, algo além. Mas viver assim traz um desafio. Porque uma vez que você vê através da ilusão, não pode mais deixar de ver. Você vai passar por um mundo onde as pessoas ainda estão presas em falsidades, ainda se apegando a identidades que não são reais, ainda sofrendo por coisas que não existem. E você vai querer despertá-las. Vai querer sacudi-las, contar a elas o que você agora sabe, tirá-las do sonho. Mas você não pode,
porque o despertar não é algo que se pode forçar nos outros, assim como ninguém poderia ter forçado você a ver antes de estar pronto. Você não pode forçar ninguém. Você só pode ser um exemplo. Só pode encarnar a verdade, vivê-la plenamente e deixar que aqueles que estão prontos encontrem seu próprio caminho. Esse é o maior ato de serviço. Não pregar, não convencer, mas simplesmente ser. E enquanto você percorre esse caminho, uma verdade se torna inegável: o mundo não é algo que acontece com você. É algo que acontece através de você. Você não está na vida, a vida está em você. Você não é separado da existência. Você é a própria existência. E quando finalmente vive a partir dessa compreensão, percebe algo incrível: a luta nunca foi real. A busca nunca foi necessária. O medo nunca foi seu desde o começo. A maioria das pessoas nunca chegará a esse ponto. Ficaram presas, acreditando que são apenas uma pessoa, apenas um nome, apenas um corpo movendo-se pelo tempo. Permanecerão presas na ilusão porque ela é familiar, porque é segura, porque despertar exige perder tudo o que pensavam ser. Mas você é diferente porque chegou até aqui. Você está ouvindo. Você está lembrando. E agora só resta uma coisa a fazer: viver isso. O texto que você compartilhou aborda a ideia de que o conhecimento da verdade por si só não tem valor real se não for vivido de maneira autêntica. Ponto. Ele enfatiza que simplesmente perceber a ilusão não basta se continuarmos a agir segundo as suas regras, pois o despertar verdadeiro é uma questão de ação, de viver a transformação. Mesmo que alguém reconheça a verdade, há uma linha tênue entre essa realização e a necessidade de concretizá-la em atitudes que consolidam a mudança interior. Essa transição acontece no momento em que a pessoa decide dar o último passo, parar de apenas pensar e começar a viver de acordo com essa nova compreensão. Ao despertar, o caminho para trás não existe mais. A pessoa não consegue mais ignorar a sua nova visão. Não consegue desver o que viu. Mesmo tentando esquecer ou se apegar às antigas convenções, algo interno impede essa retrocessão. O despertar cria uma mudança permanente na consciência, tornando impossível retornar ao sono da ignorância. Ainda assim, a escolha permanece: resistir ou aceitar, lutar para manter o antigo eu ou abraçar a nova realidade. A verdade, uma vez vista, não se flexibiliza diante das ilusões. E essa ruptura pode gerar sofrimento, mas também libertação. O momento do despertar altera o caminho de dentro para fora, levando a uma sensação de que tudo mudou para sempre. Para além do entendimento intelectual, há uma experiência interna que transforma a percepção do mundo, de si mesmo e de todo o significado por trás da existência. Existir é tentar segurar o passado, mas a essência do despertar é aceitar a mudança e seguir em frente, com coragem de assumir essa nova realidade. E por fim, é preciso entender que uma vez despertado, o sono nunca mais será completo. Só o que resta é a escolha sobre o que fazer com essa nova visão. Respondendo à sua solicitação, reconhecer a verdade é apenas o começo. O verdadeiro desafio é viver essa compreensão até as suas últimas consequências. Portanto, a questão final é: você dará o passo final, parará de apenas pensar e começará a viver? Pois esse é o ponto em que tudo muda, não na teoria, mas na prática, na ação. Quando você enxerga a ilusão, o caminho diante de você se transforma para sempre. Pode tentar esquecer, fugir ou negar, mas algo dentro de você sabe que a verdadeira mudança é definitiva. E essa decisão de agir, de viver de acordo com a sua nova visão, é o que define seu percurso de agora em diante. Se essa reflexão ressoa com você, lembre-se: uma vez que você acorda, não há mais retorno verdadeiro. Você nunca poderá desver a verdade. O que resta é o que você fará com ela. Esse é o jogo final. A única maneira de seguir em frente é dar um passo naquilo que você agora sabe, incorporar essa realização, viver a partir do entendimento de que você não é separado. Nunca foi, nunca será. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas tratam o despertar como uma ideia, em vez de um modo de ser. Elas o intelectualizam, transformam em filosofia, discutem, debatem, mas nunca o vivem. Permanecem à porta, com medo de entrar completamente no desconhecido. Mas isso não é o verdadeiro despertar. É apenas mais uma armadilha da mente. Porque a iluminação não é conhecimento. Não é algo que você aprende, conquista ou persegue.
É o que sobra quando tudo que é falso desaparece. É quem você é quando para de acreditar nas mentiras que te contaram sobre si mesmo. E isso não pode existir como um pensamento. Só pode existir como ação, como presença, como experiência direta. Então, pergunte a si mesmo como você vai se mover por este mundo agora. Como vai viver sabendo que sabe? Vai deixar o medo puxá-lo de volta para a ilusão? Ou vai avançar com certeza, com clareza, com o saber de que você é algo além do nome, além do pensamento, além do tempo? Porque o mundo precisa de mais seres despertos. Não pessoas que apenas falam sobre a verdade, mas pessoas que a incorporam, que caminham pela vida sem apego à ilusão, sem medo do julgamento, intocadas pelo condicionamento que mantém tantos presos. Que você é algo além do nome, além do pensamento, além do tempo. Porque o mundo precisa de mais seres despertos. Não de pessoas que apenas falam sobre a verdade, mas de pessoas que a incorporam. Pessoas que caminham pela vida desapegadas da ilusão, que não têm medo do julgamento, que não são tocadas pelo condicionamento que mantém tantos presos. Pessoas que são livres, não apenas na mente, mas na ação. E é aqui que sua verdadeira jornada começa, não com mais pensamentos, mais análises, mais buscas, mas com o ser, com estar firmemente na sua verdade, não como uma ideia, mas como uma realidade. Com se mover pelo mundo, não como alguém tentando se tornar algo, mas como algo que já chegou. A maioria nunca alcançará esse ponto. Continuarão buscando, correndo atrás e se agarrando à ilusão porque ela parece segura. Mas você está na beira, olhando para o infinito. Você tem uma escolha que a maioria nem sequer perceberá que existe. O mundo tentará puxá-lo de volta. As distrações virão. O condicionamento sussurrará. Mas agora você sabe demais. Não pode desver o que foi revelado. A única coisa que resta é o que você fará com isso. E se você estiver pronto para aprofundar, se estiver pronto para se conectar com aqueles que entendem o que não pode ser falado abertamente, então, entre para a Insights Academy abaixo. É aqui que vamos além da superfície, além da ilusão, além do que eles permitem ser compartilhado. E, por tempo limitado, você também receberá uma cópia gratuita do Kiban, um texto que tem guiado buscadores por gerações, mas somente se você der o passo. Porque aqueles que hesitam permanecem adormecidos, aqueles que agem despertam. A escolha é sua. Se este vídeo ressoou com você, nos avise comentando.